E aí, galera? Vamos aí pegar algumas dicasinhas para a prova da FEPEX. Vem comigo, vamos começar aqui com a parte do espaço geográfico, ok? Então, nosso primeiro contato aqui é a questão do espaço geográfico, que é um dos temas que cai na prova da FEPEX. O que eu vou olhar na questão do espaço geográfico? Eu tenho que estar atento aqui, entre outras coisas, os pontos assim que eu acho que chamam mais atenção, tá? A questão, voltando aqui, a questão envolvendo coordenadas geográficas, tá? A questão de fusos também é legal, fusos horários. A questão envolvendo cartografia. Eu acho que esses aqui são os temas. Ah, tá, claro. Orientação. Então, orientação. Na questão de coordenadas geográficas, o que eu vou prestar atenção? Bom, vamos ver. Na questão de coordenadas geográficas, então eu estou olhando agora coordenadas geográficas. Destaque aqui, obviamente, a questão da latitude e da longitude. Então, latitude, longitude. Quando eu analiso a latitude e a longitude, eu tenho que estar atento a duas linhas importantes. A linha do Equador e a linha de Greenwich. Abaixo do Equador, o sul. Para cima, o norte. Aí quando você tem Greenwich, nesse sentido você tem o leste. No sentido oposto, você tem o oeste. E aí as linhas que complementam a questão da latitude e longitude. Lembrando que a latitude ela vai variar de 0 a 90 graus norte e sul. A longitude vai variar de 0 a 180 graus leste, oeste, leste. Então, essa é a lógica. Deixa eu melhorar isso aqui. É a tecnologia ajudando a gente. Aqui, ó. Oeste, leste. Ok? Então, essa seria a lógica da latitude. Se eu tenho um ponto qualquer, por exemplo, vou botar um ponto aqui. O que eu tenho que estar atento? Eu tenho que verificar a sua latitude em relação ao Equador e a sua longitude em relação, no caso aqui, deixa eu apagar, tem que ir mais um pouquinho, né? Em relação a Greenwich, que é 0 grau. Assim como o Equador também é 0 grau. Então essa é a ideia da latitude e da longitude. Lembrando que a latitude é a medida de um ponto qualquer em relação ao Equador e variando de 0 a 90 graus. Vem aqui, olha, presta atenção então, ó. A latitude é a distância de um ponto qualquer, tá? Esse ponto não importa, variando até o quê? O Equador. Essa é a ideia. Por outro lado, você pode falar, em vez de distância, você pode falar o ângulo formado. Então essa é a primeira informação. Legal, porque o ângulo, né, a Terra. A longitude é a distância de um ponto qualquer em relação ao meridiano de Greenwich, ou o ângulo formado também por isso. Então essa aí é a questão básica. O próximo tema, né, dentro dessa nossa lógica, eu tinha colocado os fusos. Vamos ver como é que os fusos se comportam. O que eu tenho que saber sobre fusos horários? Eu tenho que entender, basicamente, que 15 graus corresponde a 1 hora. Essa é a primeira informação. Segunda informação importante que eu tenho que estar atento é para que lado que eu vou. Ora, se eu for do oeste para o leste, ou se for o contrário, se eu vier do leste para o oeste, são coisas diferentes que acontecem. Olha só, nesse sentido, oeste para o leste, eu vou somar as horas. Se for o contrário, do leste para o oeste, eu vou subtrair as horas. Então essa aqui seria a primeira coisa importante, a segunda coisa importante. Vamos para a terceira coisa importante aqui, que diz respeito aos graus. Olha só, se eu tiver graus, né, eu tenho aqui os graus, e eles são diferentes, por exemplo, eu tenho oeste e leste. Então eu tenho um ponto que está a oeste, eu tenho um ponto que está a leste. Ou, se eu tiver pontos que estão iguais, por exemplo, oeste e oeste, ou leste e leste. Os dois estão do mesmo lado. O que acontece? Acontece o seguinte, do oeste para o leste, eu vou somar os graus. Se eu tiver
oeste com oeste ou leste com oeste, o que eu vou fazer? Eles estão do mesmo lado, então eu vou subtrair os graus. Isso quer dizer o seguinte, numa lógica, eu quero dizer o seguinte, ó, eu tenho aqui um ponto 0, Greenwich, GMT. Eu tenho aqui um ponto 15, eu tenho aqui o ponto 30 graus, 0, 15, 30 graus. Digamos que eu tenho o ponto A aqui e eu tenho o ponto B aqui. Aqui é 0 grau, é Greenwich. Daqui para cá, eu tenho um ponto que está a oeste e eu tenho um ponto que está a leste. Ora, daqui para cá, primeiro, vamos usar a regrinha número 2. Essa regrinha aqui, né? Ela diz o seguinte, que quando eu vou do oeste para o leste, eu somo as horas. E outra coisa, se eu tenho grau que está a oeste, eu tenho grau que está a leste, olha, então na verdade, essa variação aqui é de 15 graus mais 30 graus, me totalizando aqui um quê? 45 graus de diferença, que eu sempre vou dividir por 15, que é a regrinha número 1. E eu vou encontrar uma variação de quê? 3 horas. Então vamos supor que o ponto A sejam 10 horas. 10 horas. De 15 em 15 graus eu tenho 1 hora. Então, para caminhando para leste, isso aqui são 10, aqui são 11, 12, 13 horas no ponto B. Por outro lado, você pode fazer a conta também de outra forma. Ó, o ponto A são 10 horas, mais a variação de 3 horas. Essa variação aqui é igual a 13 horas. Pronto, matamos questões envolvendo fusos horários. Então presta atenção, voltando aqui, fuso horário, você vai ter essas 3 regrinhas, você resolve qualquer exercício com fuso horário. Você tem que ver só o lado que vai. Se o cara quiser complicar, ele pede para você trabalhar com minutos. Mas eu não vejo isso muito comum, ainda mais na prova da FEPEX. E talvez a linha internacional de data, que aí você vai lembrar, que se você estiver indo, por exemplo, dos Estados Unidos para o Japão, passando pelo Pacífico, você vai ter que ganhar um dia quando atravessar a linha internacional de data. Ou se vier do Japão rumo aos Estados Unidos, por exemplo, passando pelo Havaí e tal, você vai perder um dia, porque a linha internacional de data muda. Fora isso, não vejo muito mais problema. Bom, o terceiro ponto, né, voltando aqui, o terceiro ponto que eu falei foi a parte de cartografia. Em cartografia, destaque principalmente para as projeções, as chamadas projeções cartográficas. E deixa eu apagar aqui, ficou feio. As projeções cartográficas, destaque para as principais projeções, tá? Aquela que é a mais comum, que é a projeção cilíndrica, é aquela que todo mundo conhece, que vai dar origem, principalmente a projeção de Mercator, né, que é a mais conhecida de todos nós. Essa é a chamada cilíndrica, porque ela é cilindro, né, cilíndrica. Você tem a projeção cônica, que é, o próprio nome já diz o que ela é, né? Ela forma um cone. Quando você abre um cone, você tem alguma coisa parecida com isso aqui, com um leque, né? Então, essa daqui é a cônica. E você tem um terceiro tipo, que é como se você tivesse o planeta colocado em cima de uma bandeja. E quando você olha isso, você coloca essa bandeja em cima desse pratinho, você olha aqui, ó, bem nesse ponto, aí você vai ter algo mais ou menos assim. Opa, mas ficou feia essa minha bichinha aqui, vou melhorar. Tchau, tchau. Isso. Alguma coisa mais ou menos assim, ó, que é uma imagem onde você vai ter essa visão do planeta. E essa daqui é a azimutal ou polar, pode ser também chamada assim. Então, em projeções, isso é o que eu acho que poderia aparecer numa prova, que de repente teria alguma chance na parte de cartografia, né? Talvez aí não muito mais do que isso. Bom, a última coisa que eu tinha chamado a atenção é a questão de orientação. Vamos ver. Orientação numa prova como essa, então poderia aparecer também? Poderia, né? Orientação. O que eu deveria saber em orientação? O básico, né? Saber pelo menos os pontos cardeais, né? Norte, sul, leste, oeste. Vamos usar aqui o east, vamos usar aqui o W para west, que às vezes fica mais fácil. Muito bem.
esses são os cardeais. Aí você faz aqui um X, o X da Xuxa, né? E põe aqui NE Nordeste, SE Sudeste, SO Sudoeste, NO Noroeste. Se você quiser, você pode ir um pouquinho mais longe, que aí você vai cortar, por exemplo, entre o Norte e o Nordeste, Norte e Nordeste, entre o Sul e o Sudoeste, Sul e Sudoeste. Agora vamos pegar esse ponto aqui, ó. Esse cruzando com esse aqui, ele também cruza, ó. NE O SO. Por que não SOO? Porque o O é o cardeal e o SO é o colateral. Então, quando eu faço um subcolateral, o cardeal tem vantagem. Vamos pegar agora esse ponto cruzando com esse, tá? Então, agora é o contrário. Tá? Eu tenho o SE, o O, que é um cardeal, NO. E aqui eu tenho quase terminado tudo quando eu fechar isso aqui, ó. Eu tenho aqui o NO. NO. E eu tenho o SE. Então, ó, sempre o cardeal NE é NE. SE, SE. SO. O, ou W, né? SO. NO. NO. Fechamos a questão da orientação. E com isso, lembrando que norte, vamos lá, presta atenção, olha aqui. Isso é importante. Norte ou setentrional e boreal. Sul, meridional, austral. Leste, para leste você pode falar também oriente ou nascente. E para oeste, ocidente ou poente. Bom, fechamos aqui o primeiro bloco, então, na parte de estudo do espaço. Até a próxima!